Olá, você que está nos assistindo a mais esta aula, neste terceiro bloco de Fundamentos Reformados. Nós vimos aí no primeiro bloco os 5 solas da Reforma Protestante. Depois, no segundo bloco, nós vimos os 5 pontos do Calvinismo, e ali apresentado a Tulip. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos ver algumas questões da teologia reformada, importantes também para a nossa fé. E hoje, nesta primeira aula do terceiro bloco, indo para o nosso final agora, destas 12 exposições, nós vamos falar sobre cosmovisão reformada, algo muito importante para as nossas vidas nos nossos dias e que não era muito falado e que hoje tem se colocado à nossa disposição muitos livros e muitos autores falando sobre este tema importantíssimo para a nossa vida e a nossa fé, visto que naquele momento da Reforma Protestante, em 1517, havia também uma dicotomia. O que é isso? É uma separação, uma divisão da vida comum, da vida cotidiana, da vida religiosa. E esta separação trouxe alguns problemas para a fé cristã e também para a vida comum de todos nós, né? Então, a vida religiosa, assim como no Velho Testamento, havia ali os animais puros e imundos, havia a separação do santo e do profano, a ideia do sagrado e do secular, e essa divisão toda trouxe algumas divergências e problemas também para a vida cristã. E na Reforma Protestante, então, isso foi necessário rever as questões da vida para que assim nós compreendêssemos a nossa vida como um todo e não dividida ou departamentada em áreas aonde nós dizemos que aqui nós podemos falar de Deus e em outras áreas chamadas então seculares, ali Deus não atua. Mas Deus trabalha no nosso todo. Deus não está na nossa vida somente nos domingos, na hora do culto, mas Deus está na nossa vida em todo momento. Quando nós vamos para o trabalho, quando nós vamos para a faculdade, para a escola, quando nós estamos em casa, quando estamos na rua comprando algum produto para a nossa vida e fazendo consumo, nós temos Deus agindo e o Espírito Santo agindo em nossa vida em todo momento. E nós, o lidar com dinheiro, há questões de política e todas essas questões, todos esses assuntos envolvem a vida do cristão todos os dias. E é necessário então esta ideia ou esta formação na nossa mente sobre cosmovisão reformada, e nós vamos ver essa questão da reforma e como é importante as doutrinas reformadas fazerem parte da nossa fé, e assim então ter uma compreensão do mundo ao nosso redor de uma maneira bíblica. E nesta exposição então, para iniciarmos, precisamos compreender primeiro o que significa essa palavra, né? Visto que não é de um conceito ou comum a todos os irmãos ou a todas as pessoas que estão envolvidas com a questão de filosofia e de reflexões sobre o mundo. E nós, então, de uma maneira simplista, poderíamos dizer que cosmovisão é a união de 2 palavras, né? Onde a gente fala de cosmos, que significa mundo, e visão, que é o olhar, ou seja, uma observação do mundo ao nosso redor. Se nós formos para o dicionário, né, o Hawes vai dizer que é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo. E especificamente as relações
humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio papel na sociedade, assim como as respostas às questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência da vida após a morte, etc. Então, é uma visão do mundo, né? Cosmovisão é como nós enxergamos o mundo. E quando nós falamos a esse respeito, nós podemos observar que cada pessoa no mundo tem uma cosmovisão diferente. E então, quando nós falamos de cosmovisão reformada, é uma oportunidade de trazermos, então, a nossa fé cristã, a nossa fé bíblica para um único padrão, para um modelo bíblico de olhar para o mundo e não olharmos com as nossas próprias percepções humanas, aonde nós vamos ter então divergências. E nesse sentido, a Heber Campos, né, que trabalhou durante 10 anos num livro a respeito disto, no seu livro Amando a Deus no Mundo, ele vai trazendo então este conceito um pouco mais abrangente, um pouco mais completo sobre o que é cosmovisão. E ele diz no seu livro que é um conjunto de pressupostos e premissas de vida que carregamos em nosso mais íntimo com um apego tal que esse sistema de crenças norteia todo o nosso engajamento com o mundo, proporcionando a leitura que fazemos da realidade e as bases para nossas reações e moldado por fatores, ações e reações ao que a realidade nos traz, sem contudo deixar de ser moldado por fatores externos que são interiorizados por diferentes processos de apropriação. Eu sei que é confuso, né, olharmos para essa definição bem completa, pois só sobre definição ele vai usar pelo menos quase 100 páginas do seu livro para falar somente de definição, né? Mas eu quero quebrar essa definição aqui para mostrar aos irmãos como ele chegou nesta definição e então termos algo mais detalhado para descobrirmos ou para ficar um pouco mais claro do que significa cosmovisão, para então entrarmos na questão reformada. Então ele vai dizer que o primeiro elemento que é usado para nós começarmos a identificar a cosmovisão que temos sobre o mundo, ele diz aí sobre o elemento constitutivo. O que é isso? Diz respeito a pressuposições que todo ser humano possui, está sempre conosco, e é universal, isto é, todos têm. Todos têm a cosmovisão, porque ela já vem em nós, já nascemos com algo dentro de nós e que vai crescendo e vai se moldando ao passar do tempo. Então, todas as pessoas têm um pressuposto sobre qualquer assunto e logo no final nós vamos mostrar como isso se dá para ficar um pouco mais claro essa questão do elemento constitutivo, de pressupostos anteriores quando somos despertados ou passamos por um assunto em específico. O segundo elemento que ele traz é o elemento fundamental, diz respeito ao comprometimento, uma orientação fundamental do coração, ou seja, a cosmovisão, ela está não só na mente, mas ela vem também do coração. Não é simplesmente um conjunto de conceitos que nós vamos formando da escola, de ensinos, mas também ela é sediada conceitos sediados na mente, mas é um conjunto de crenças, ou seja, vai falar de fé, daquilo que a gente acredita, daquilo que nós compreendemos e entendemos como realidade e aquilo nós confiamos. É essencialmente, então nesse sentido, ela é essencialmente religiosa também. Então a cosmovisão, ela tem fé.
E aquilo que nós acreditamos, o nosso comprometimento com as coisas, com alguns assuntos, como o trabalho, por exemplo, uma pessoa que levanta pela manhã e tem um zelo pelo seu trabalho, um comprometimento pelo seu trabalho, ele nunca vai chegar atrasado, porque aquilo é uma crença que ele tem, aquilo é algo que está interiorizado dentro dele, e não uma questão que foi formada somente na mente, mas impregnou também no coração. Terceiro elemento é o elemento pré-científico, ou seja, aquilo que vem antes que a ciência comprove. Ele está abaixo da mente consciente, ele é pré-teórico, é a faculdade da alma, como um todo, mente, emoção e vontade, são influenciadas por nossa cosmovisão. Ou seja, aquilo que nós sentimos, as nossas sensações, as nossas emoções diante de um assunto. Quando falamos de determinada questão, de determinado assunto, uma pessoa pode se sentir satisfeita, outra pode se sentir incomodada. Por isso nós podemos ter tantas reações diferentes diante de um assunto, aonde um se sente perturbado, o outro está tranquilo, está confiante, está seguro. Exatamente porque é algo que vem antes de alguma coisa que foi então cientificamente comprovada. Ele já entende, ele já se emociona, ele já sente aquela questão quando ela é levada então à tona. O quarto elemento que ele traz para esse conceito de cosmovisão é o elemento interpretativo. E aqui entra uma questão muito interessante, porque no meio evangélico nós temos muitas interpretações. E ele vai dizer que a cosmovisão se refere ao papel descritivo. É formada por camadas de pressuposições que se sobrepõem. Na prática, nenhuma pessoa sã vive sem um mínimo de lógica. Ou seja, nós colocamos essa questão de lógica nos nossos pressupostos e assim então formamos a nossa cosmovisão sobre determinado assunto. Quando nós falamos de Deus, alguns vão falar uma resposta, outros vão dar uma resposta totalmente diferente. Quando falamos de Jesus, falamos da cruz, falamos de fé, de graça, ou falamos de coisas da vida. Por exemplo, o trabalho, onde alguns vão dizer que o trabalho é algo que saiu do pecado, ou seja, nós estamos agora escravizados pelo trabalho, porque erramos, porque pecamos. Outros vão compreender e interpretar corretamente a Bíblia, dizendo que o trabalho veio antes do pecado. E então, o trabalho não é um pecado, mas o sofrimento que veio depois do pecado fez então o trabalho se tornar algo penoso na vida. É totalmente diferente uma cosmovisão, ao ponto da interpretação. O quinto elemento que ele traz é o elemento normativo. Ela norteia nossas ações e decisões. Tudo aquilo que nós vamos fazer e a partir de uma decisão, ela já partiu de um pressuposto anterior, mas também de normas que nós já determinamos em nossas vidas. Coisas que nós já colocamos como leis em nossas vidas. E assim, então, seguimos essas leis e vivemos a vida a partir dessas leis que nós não estamos falando de leis governamentais, mas as leis que nós mesmos criamos dentro de nós. Como nós vemos, a vida afeta a vida que vivemos. Não é necessariamente o que falamos, mas como agimos e reagimos às situações da vida. Diante de um crime, diante de uma situação que me causou espanto, diante de uma situação que me provoca o impulso de ir ajudar, ou a retração de não querer ajudar, pelo medo, pelas circunstâncias, que a minha mente, então, por causa desse elemento normativo, vai me fazer, então, agir
e ter uma reação diante daquela questão exposta na nossa frente. E isso então faz parte da cosmovisão que todos nós temos. E o último e sexto elemento, que também interfere na cosmovisão, é o elemento de aprendiz, que é moldado pela experiência diária. Não permanece estática, mas é moldada pelo nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Aprendizado é um instrumento para a formação de uma cosmovisão. Hoje, eu penso de um jeito sobre determinado assunto, mas ao longo do tempo, com o aprendizado, com a leitura de livros, com a participação da escola, com a educação e também com a cultura ao meu redor, ou seja, o ambiente em que eu vivo, o local onde eu moro, o país onde eu moro, vai formar essa cosmovisão na minha vida. E então, aquilo que eu pensava há 10 anos atrás, por exemplo, hoje eu posso pensar diferente. A minha cosmovisão mudou. E por isso a reforma protestante foi importante para a cosmovisão das pessoas, visto que o nosso mundo tem passado por muitas transformações, né? E nós falamos do tempo do iluminismo, falamos do renascimento, falamos da modernidade, da pós-modernidade, e alguns hoje já estão dizendo que nós estamos na era da pós-cristão. Ou seja, já estamos saindo da pós-modernidade e entrando num tempo, numa geração de pós-cristianismo, que é muito difícil nós pensarmos a respeito disso, de que o cristianismo está passando. Mas são períodos, épocas em que as coisas estão acontecendo. E é interessante que aqueles que trabalharam nessa questão de cosmovisão perceberam a importância da cosmovisão reformada e o equilíbrio que ela trouxe para aqueles que pensavam de uma maneira bíblica e cristã. E que ao longo de todas essas transformações, eles se mostraram equilibrados e bíblicos na sua maneira de viver e diante da sociedade. Pois a cosmovisão será muito importante para os nossos relacionamentos. E nós precisamos ter este aprendizado, este conhecimento e a transformação da nossa cosmovisão exatamente para lidarmos com essas situações que estão se transformando. E nós não podemos ser como éramos nos anos 60, na década de 50, nós nos transformamos ao longo do tempo por causa do aprendizado e das transformações ao longo do tempo. Enquanto uma pessoa que estava fora da escola agia de uma forma, após passar pelos estudos, após passar pela faculdade, você senta com ela e ela diz, muitas delas dizem, olha, eu pensava assim antes de aprender, mas agora que eu aprendi, então eu vejo as coisas de outra maneira. E em aprendizado ela transforma a nossa cosmovisão. É nesse sentido então que Heber Campos traz ali então o seu conceito e definição, que esses 6 elementos vão modificar ou vão trabalhar ou vão moldar a nossa cosmovisão da vida, né? E dos assuntos e das questões que envolvem o nosso ser. Quando nós observamos a questão de cosmovisão, vamos nos deparar com a questão reformada agora, que eles vão observar a questão bíblica em 4 etapas ou 4 pilares que formam então a cosmovisão bíblica, que são as seguintes: criação, queda, redenção e consumação. Sendo que em alguns livros vamos encontrar também 3 somente, aonde consumação vai ser tratado junto com redenção, visto que na consumação acontece a mesma coisa que aconteceu na redenção. Na redenção nós temos a transformação do homem
né? Como nós vemos ali em 2 Coríntios 5,17, né? Que o homem agora é nova criatura, todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E na consumação nós vemos então que os céus e a terra, a criação de Deus, também vão ser feitos novas. Em Apocalipse nós vamos ver novos céus e nova terra. Por isso nós vamos encontrar então que em alguns livros, em vez de 4, nós temos 3 etapas ou 3 períodos na história bíblica em que isso acontece. Porém, ficaremos aqui com os 4 pilares, visto entendermos ser estes também o que a Bíblia nos traz como divisões bíblicas para a nossa compreensão de vida. O que nós temos aqui? A cosmovisão reformada, ela segue o que a teologia bíblica também trabalha, que na criação, ali em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos ali então as respostas para as 2 perguntas que a teologia bíblica nos faz, de onde estamos e quem somos. A filosofia trabalhou muito essa questão da existência humana, quem somos, onde estamos, por que existimos, o que fazemos. A filosofia trabalha muito perguntas e a teologia bíblica, ela responde então às 2 questões que a criação nos traz então para refletir. Onde estamos? Estamos no mundo criado por Deus. No mundo que foi criado em 6 dias, no mundo em que tudo foi feito, tudo que Deus fez era bom, como Gênesis 1 e 2, vamos nos afirmar, um mundo em que Deus criou homem e mulher, um mundo em que todas as coisas foram criadas por Deus pela sua palavra, mas ao homem ele formou. E quem somos? Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos foram assim criados. E que Deus soprou sobre nós a alma, o fôlego de vida, e então nos transformamos em alma vivente, com um corpo também material e um corpo formado neste mundo. E aonde Deus então deu tarefas ao homem ali no jardim do Éden, pois Deus colocou o homem ali no jardim do Éden e deu trabalho a ele. Gênesis 1, Gênesis 2. Em Gênesis 3 nós vemos a queda, aonde a teologia bíblica responde a seguinte pergunta: o que há de errado conosco? O que aconteceu de errado? O problema foi o pecado. E Gênesis 3 então responde o que houve de errado com o homem, por que o homem sofre agora, por que há esses vários dilemas que enfrentamos até hoje em nossos dias. Por que acontece tudo o que acontece, por que sofremos, por que tudo que está nesse mundo, por que morremos? Fruto do pecado. Gênesis capítulo 3. A partir do capítulo 4 de Gênesis até o livro de Judas, nós vamos ver a grande parte da história bíblica, aonde a redenção do homem entra então neste plano de Deus, aonde a teologia bíblica responde à pergunta: qual é a solução? E nós vamos encontrar ali nos evangelhos que a solução para a nossa redenção é Cristo. Ele que vai nos trazer de novo a imagem e semelhança do Senhor. Na teologia nós falamos do já, mas ainda não, aonde Ele vai restaurar agora, nós vamos ser santificados, nós somos santos, porém ainda pecadores, não santos totalmente, porque é na consumação que a teologia responde à pergunta: qual é o fim da história? Que nós vamos ter então a conclusão do plano de Deus, aonde tudo então acontece no livro de Apocalipse. É claro que, por exemplo, no livro de Daniel, Ezequiel, Mateus, Tessalonicenses, também vamos encontrar textos que vão nos remeter à consumação. 1 Pedro também vai nos falar da vinda, né, que o fim está próximo. Ou seja,
tudo aquilo que nós falamos sobre o fim dos tempos, sobre escatologia, nós vamos encontrar então nesta última parte de consumação. E como todas as coisas vão ser transformadas, como nosso corpo vai ser restaurado, como nossa vida vai ser modificada, como a ressurreição dos mortos vai acontecer e a vinda de Jesus, tudo isso nós trabalhamos então na consumação. E nessa divisão então, nós temos a cosmovisão reformada, em que a teologia bíblica trabalha nestes temas. E então nós podemos identificar, com certeza, aonde está cada tema. Às vezes se fazem as brincadeiras de que o presbiteriano prega em 3 pontos, mas a teologia bíblica vai falar de 4 pontos, onde nós temos a consumação como o fechamento, a conclusão de todas as coisas, sendo que a redenção também é um ponto muito importante, porque é onde nós encontramos a cruz, aonde nós encontramos o sangue que nos purifica, aonde nós encontramos Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que a nossa fé tem que ser uma fé nele. Então nós temos então a redenção do homem, e a transformação da nossa vida como um todo. A criação, ela vai falar desta comunhão de Deus com o homem. Na criação, o homem tinha essa comunhão com Deus. Na queda, nós vemos agora a separação de Deus e o homem, aonde Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados fizeram separação entre nós e Deus. Na redenção, Cristo nos reconcilia com Deus. Cristo nos traz de volta a essa harmonia, essa união, essa amizade com Deus, que Efésios 2, a partir do versículo 11, vai nos dizer sobre essa inimizade que através de Cristo Ele nos reconciliou. Colossenses capítulo 1 também vai nos ensinar que Cristo é a nossa reconciliação. E então nós temos ali a redenção do homem, ele retornando à imagem e semelhança de Deus, perdida na queda, mas que foi criada no homem lá na criação. Consumação, nós vemos então a separação, aonde a salvação eterna para aqueles então que foram redimidos, restaurados, e a condenação eterna para aqueles que não foram redimidos, para aqueles que não quiseram ser transformados à imagem e semelhança de Deus, não quiseram seguir aquele padrão que Deus então determinou na redenção, não quiseram aceitar o plano de Deus, então serão condenados. Nós temos essa divisão, Desde Gênesis nós vemos então essa separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Caim e Abel, Esaú e Jacó, nós vemos então Israel e as nações pagãs. Nós vamos vendo essas divisões acontecendo naturalmente na história, em que Deus vai selecionando aqueles com quem Ele trabalha e aqueles que não querem saber de Deus. E nós temos então no final de tudo esta separação eterna por completo. Quando nós falamos disso, podemos pegar então um exemplo bíblico para ficar bem claro de como as coisas acontecem. Gênesis 17 vai falar ali da pregação de Paulo no Areópago, ali em Atenas. E naquele momento, houve ali 2 grupos que o texto nos mostra ali no versículo 18, filósofos epicureus e estoicos, contendiam com Paulo, sobre as coisas que Paulo andava pregando, Então, ele pregava sobre Jesus e a ressurreição, e estes homens, esses filósofos começaram a discutir e chamam Paulo até de tagarela, aqui no versículo 18, e eles querem saber mais, eles querem filosofar, eles querem compreender, eles querem ouvir Paulo e saber mais sobre aquilo. Mas antes de entrarmos no que Paulo vai dizer, nós precisamos compreender quem eram estes epicureus
e estoicos que o livro de Atos nos fala e que estavam ali naquele momento. Texto, então, antes disso, de entrarmos no texto, vamos compreender então quem eram os estoicos. Os estoicos eram um grupo que criam que o mundo era governado por uma força impessoal, ou seja, eles criam numa energia cósmica, né, de que o mundo era governado por essa energia, né, e que ele então estaria sendo movido e todas as coisas acontecendo através desta força. Eles eram fatalistas, ou seja, tudo já está determinado a acontecer. Eles acreditavam na ideia de que nada é coincidência, né? E de que o mundo tem um destino. Eles acreditavam na questão do destino. A sua filosofia aceitava as coisas como elas são. Então eles não entravam em desespero, pois eles entendiam que é a vida, é assim que as coisas são. Então elas devem acontecer desta forma, e eles não faziam muitas críticas em cima do que acontecia, pois eles aceitavam tudo como era. Os estoicos ainda buscavam contentamento dentro de si mesmos e não em conforto externo. Então, em vez deles serem materialistas, eles eram muito espirituais. Eles acreditavam muito mais na questão espiritual, mas uma espiritualidade humana, uma espiritualidade pessoal e não uma espiritualidade em Deus, né? Mas uma espiritualidade pessoal, onde a alma é mais importante. Eles acreditavam na alma, mas eles acreditavam que ela era mais importante do que a carne, do que o nosso corpo. Então o conceito que eles tinham de Deus era um conceito panteísta, aonde Deus estava em todas as coisas, né? Deus estava na natureza. Então é aquela ideia ou aquela filosofia da mãe na natureza, né? de Deus estar nos animais, de Deus estar presente em todos os lugares. Eles tinham um conceito de história cíclico, né, de que o mundo continua no mesmo ciclo, e isso não muda, e de que tudo continua sendo a mesma coisa. E eles não concebiam a alma vivendo no final de tudo, quando o ser humano morria, então ele deixava de existir. É assim que eles acreditavam. Diferente dos estoicos, os epicureus eram materialistas e hedonistas, ou seja, em busca do prazer. Eles entendiam o mundo como tendo um funcionamento mecânico, sem participação de deuses. Então eles acreditavam que alguém veio lá e deu corda no mundo, e agora o mundo estava então produzindo tempo e estações do ano de uma forma automática, mecânica, e que isso não muda. Eles não acreditavam na providência divina. Eles entendiam que era inexistente um ser divino providenciar todas as coisas. Eles não acreditavam em um Deus que providencia tudo para a nossa vida. Eles criam num mundo eterno e que não houve criação de mundo. Eles criam que o mundo já existia há milhões de anos, e talvez você já deva ter ouvido essa ideia em algum momento da sua vida, que o mundo tem milhões de anos, que o mundo tem bilhões de anos. E essa ideia veio dos epicureus, né, que criam no mundo eterno, que ele não vai acabar. Eles também entendiam que não havia propósito na natureza, e nesse sentido, eles então são muito materialistas em se aproveitar da natureza para tudo, né? Porque não há propósito na natureza. Então eu posso posso abusar da natureza como eu bem entender. Eles também entendiam ou não criam em uma vida futura. Também a morte trazia a extinção do corpo e da alma.
Era assim que eles compreendiam a existência da vida. Talvez você esteja identificando com alguém que pensa assim. Viviam em busca do prazer, eles eram hedonistas, ou seja, aquela ideia que alguns filósofos na Idade Média também compreendiam, que o homem deve correr atrás da sua felicidade, que ele deve viver para ser feliz. Ou seja, a ideia do carpe diem, né, de que a hora é agora, de você aproveitar a vida, viva o hoje. Né? Era assim os epicureus, né? Aproveite a vida e busque a sua felicidade. Temos filmes e temos muitos livros que falam a respeito da busca da felicidade, né? Passos para ser feliz nessa vida e coisas desse tipo. Eles não faziam orações a deuses, nem tinham responsabilidade para com eles. Então eles não viam propósito nenhum em oração e prestação de conta a deuses. Então eles não entendiam, eles não acreditavam em deuses e também não tinham vida de oração nesse sentido, diferente dos estoicos que buscavam uma vida mais espiritual, né? Os epicureus eram materialistas. Porém, Paulo também percebe algo interessante ali. Os dois grupos, ambos queriam promover uma vida que extrapola as dificuldades e os temores desta vida. Quer através da apatia, como os epicureus, ou quer através dos prazeres, como os estoicos, ou através dos prazeres, como os epicureus. Então, ambos, apesar de diferentes, da diferença dos dois, de como eles viam a vida, os dois então procuravam essa forma de promover uma vida que vai além das dificuldades e os temores que todos nós passamos. Eles também, ambos tinham um conceito de Deus segundo os quais o homem não se relaciona com orações e prestação de conta. Não concebiam um conceito de arrependimento diante de um juiz. Ou seja, eu vou viver a minha vida e não existe esse negócio que no final vou ter que prestar contas. Eu não preciso orar e buscar este Deus para decidir sobre as questões da minha vida. Eu não preciso de Deus, porque é eu quem tenho que buscar me aperfeiçoar. É a partir de mim que eu vou buscar os meus recursos. Se eu preciso prover alguma coisa para a minha vida, eu que tenho que correr atrás. Não é a dependência de Deus, porque eles não acreditavam em Deus. E ambos não viam um propósito no universo e não criam em vida após a morte. E se eles não criam em vida após a morte, então a ideia de consumação, de juízo de Deus, de julgamento, então estava fora de questão quando falava-se com eles. Porém, Paulo apresenta agora no texto o Deus em quem ele crê. E apresenta para os dois grupos, tanto para os estoicos como para os epicureus ali em Atenas naquele momento. E ele apresenta um Deus verdadeiro no versículo 23, ele diz aí, porque passando e observando os objetos do vosso culto, pois Paulo estava ali indignado de ver a idolatria de Atenas, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ele vai falar agora do Deus verdadeiro. Versículo 24, ele vai falar do Deus Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor de todo o céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, mas ele criou todas as coisas. O Deus que é Senhor, nos versículos 24 e 27, já vimos aí, sendo ele Senhor no versículo 24, e no versículo 27 ele diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 25 e 28, o Deus sustentador. Ele diz aí que esse Deus desconhecido que estava ali, era um Deus no versículo 25, que nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
O Deus em que Paulo cria e que nós também cremos é esse Deus que sustenta todas as coisas, dando a cada um vida, respiração e tudo mais. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Olha como Paulo se coloca ali para esses dois grupos que estão ali confrontando a pregação de Paulo. Ele vai falar deste Deus em que as Escrituras nos ensinam. Ele vai falar deste Deus legislador, que eles tinham muitos problemas com esse negócio de prestação de conta, de no final de tudo se apresentar ao juiz da vida. No versículo 26 ele diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É Ele quem legisla todas as coisas, é Ele quem define tudo, é este Deus. E o Deus Salvador, Ele não podia deixar então de concluir ali no versículos 30 e 31 a sua pregação falando sobre salvação. Ele diz aí, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando aqui de Cristo e da salvação que Deus então concede, ou Deus então traz a mensagem para que todos os homens, como ele diz no versículo 30, se arrependam. Paulo não deixa de falar de Cristo a estes homens, né? Sabemos que no final nós temos aí que cada um teve uma reação diferente nos versículos 32 a 34, mas ali houve também salvação. Paulo então mostrou aqui a cosmovisão cristã, mostrando então a criação, dos versículos de 24 a 28, que Deus criou todas as coisas, Ele que fez os céus, é Ele quem coordena tudo isso que Ele criou, e dos versículos de 24 a 28 nós vemos isso. Nós vemos então a queda no versículo 29, aonde ele diz, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele vai falar da idolatria daquele lugar, a queda, o pecado do homem, que agora cria um Deus para si. Ele vai falar da redenção no versículo 30, esperando que o homem então se arrependa, que ele notifica aos homens de toda parte para que se arrependam dos seus pecados. E nos versículos 31, no versículo 31, nós temos aí um dia que há de julgar o mundo com justiça, ou seja, ele chega ao ponto final aqui dizendo da consumação dos tempos, da consumação dos séculos. Paulo coloca os 4 pontos aqui da cosmovisão reformada, ele põe aqui no seu sermão, ele põe aqui na sua pregação ali em Atenas. E então nós temos esta preciosidade aqui na palavra de Deus. Jesus faz isso também, Pedro faz isso também nas suas pregações, nas suas cartas, João vai fazer isso também. Basta aquele olhar clínico de nós e o olhar e a cosmovisão reformada para compreendermos estes pontos da nossa fé cristã. Heber Campos, no seu livro, ele conclui então dizendo, quando possuímos uma boa compreensão da cosmovisão cristã reformada, tornamo-nos mais aptos a apresentar o mesmo evangelho, tanto para religiosos simpatizantes do cristianismo, quanto a céticos distantes da realidade cristã. A gente pensa que às vezes não tem condições de falar para tal pessoa sobre o evangelho, mas veja que Paulo nem citou o nome de Cristo, mas ele fala de ressurreição, ele fala da salvação, ele fala da fé cristã, ele fala de tudo aquilo que o evangelho nos ensina, ele fala do plano de Deus.
ele não deixa de expor aqui o plano de salvação de Deus para o homem. Qual que é a importância, então, da cosmovisão reformada para as nossas vidas? Ela vai nos auxiliar no convívio com os irmãos. Quando nós começamos a compreender a nossa cosmovisão e entender também que cada um de nós tem uma cosmovisão de vida, a cosmovisão reformada vai nos auxiliar no convívio com os irmãos, de saber que cada um foi criado de uma maneira diferente, que viveu num ambiente, numa cultura, numa família totalmente diferente da outra, da nossa. E assim, então, nós vamos evitar aqueles julgamentos precipitados ou julgamentos com pressupostos anteriores que às vezes não está acontecendo. Às vezes os nossos pressupostos estão falhos e os julgamentos vão estar errados. A cosmovisão reformada vai nos auxiliar e nós vamos, neste convívio com os nossos irmãos, de compreender que cada um tem uma cosmovisão diferente, mas que não necessariamente é a cosmovisão reformada. E aí então trazer o conhecimento, trazer o entendimento para que todos tenham a mesma cosmovisão. Que é isso que Deus espera. Quando Ele diz em Romanos 8 que nós precisamos chegar à imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos chegar ao mesmo padrão todos. E para chegarmos até lá, precisamos, percebendo a cosmovisão de cada um, o jeito de pensar na vida de cada um, então auxiliar a cada um. A postura no mundo. Diante do mundo, vamos ter então um comportamento diferente e aí o testemunho vai ser também diferente. A dificuldade nas mudanças de opinião, quando nós temos dificuldade de mudar de opinião sobre determinado assunto, é porque algo temos que precisa ser resolvido dentro de nós. Por que eu tenho dificuldade de mudar de opinião? Quais são os meus pressupostos e por que eu tenho esses pressupostos na minha vida quando se trata de algum assunto? Compreender também sobre a dificuldade entre prática e confissão de fé. Às vezes nós confessamos a nossa fé cristã, bíblica, reformada, mas chega na prática, fazemos tudo o contrário do que nós confessamos. E nós vamos então, através da cosmovisão reformada, nós vamos descobrir isso. Por que na prática nós não fazemos aquilo que confessamos? E expressar o amor de Deus no mundo, aonde nós vamos observar que todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus está em todos, inclusive naquele mendigo que está na rua, inclusive naquele drogado, ou naquele traficante, ou naquele assassino. A imagem de Deus está ali. E nós precisamos então agora expressar o amor de Deus neste mundo, aonde nós vamos ter um olhar diferente quando tratarmos a cada um. Por que hoje o mundo se vê envolto a questões de racismo, a questões de pedofilia, a questões de assassinatos, de violências? Por que quando se fala agora de religião, enquanto nós deveríamos então ser agentes transformadores do mundo, nós somos então aqueles que, infelizmente, alguns condenam e destroem a vida do outro, quando deveriam então ser testemunho e ser então um canal de transformação na vida daquele que tem sido tão pecador como todos nós somos. A cosmovisão reformada vai nos auxiliar em como nós vamos expressar este amor de Deus agora para o mundo. Vamos influenciar o mundo e não deixar que o mundo nos influencie. Ela vai nos dar essa força para vivermos de maneira correta. E agora, para concluir, quero trazer aqui pelo menos alguns homens que escreveram e pensaram a respeito de cosmovisão. E James Hoare, ali na Escócia, um teólogo e presbiteriano escocês, no momento em que a Europa estava
perdendo o cristianismo, ele diz, é pela exposição e vindicação da visão cristã das coisas como um todo que esse ataque poderá ser detido. Ou seja, naquele momento em que todos estavam perdendo a fé cristã, era somente, ele entendia que era uma visão cristã das coisas como um todo que poderia parar. É assim que ele entendia. Abraham Kuyper, que é um dos os que mais falavam sobre cosmovisão, e ele vai falar até da cosmovisão calvinista num dos seus livros, né, Calvinismo. Este teólogo holandês, pastor, jornalista, estadista, educador, teve um cristão que escreveu um livro sobre ele, se não me falha a memória, Miltinho, né, que ele vai chamar Abraham Kuyper de homem de 10 cabeças e umas 100 mãos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que Abraham Kuyper fez a diferença na sociedade. Um homem que era pastor, mas também jornalista, um homem que se envolveu com a sociedade, um homem que estava junto, vendo as dificuldades da sociedade e se envolvendo nessas questões e trazendo uma cosmovisão reformada diante das discussões, dos debates mais calorosos. E hoje, nos nossos dias, continuamos tendo a questão de política, corrupção, pedofilia, racismo. Quantos temas nós temos e nós precisamos de cabeças pensantes diante desses temas. E Abraham Kuyper, no seu tempo, foi este homem. Por isso foi chamado de um homem de 10 cabeças e 100 mãos. Ele diz que a cosmovisão atinge 3 relacionamentos do ser humano: com Deus, com o homem e com o mundo. A cosmovisão reformada vai nos auxiliar e vai nos ajudar a ter um relacionamento correto com Deus, um relacionamento correto com o nosso próximo e um relacionamento correto com as coisas deste mundo. E não quero me estender, por último, Francis Schaeffer, né, no seu livro A Morte e a Razão, A Morte da Razão, ele vai dizer que a cosmovisão cristã é a resposta para os dilemas da vida moderna secular. Ele que criou ali a comunidade, o Abrigo na Suíça, né, responsável pelo retorno ao ativismo político entre os protestantes evangélicos. Ele faz ali uma análise sobre a arte, como a arte deixou de ser algo que transmitisse o conceito bíblico de Deus, e que começou agora, sendo humanista, trazer mais a perversão do homem, né, e o que o homem pensa sobre a vida, e então a arte começou a se deteriorar no seu abstrato, nas coisas que são incomunicáveis, e o homem agora faz ali, então, pinta um quadro e você fica olhando para aquilo e você não sabe o que aquilo significa. E ele mostra então, desde Tomás de Aquino, ali no ano 1200, mostrando o Renascimento, o Iluminismo, o Modernismo, e como isso foi deteriorando e se distanciando do conceito de Deus. Que nós precisamos ter hoje artistas plásticos cristãos, precisamos ter hoje pessoas que fazem um quadro belo sobre a vida com Deus. Precisamos ter hoje arquitetos, advogados cristãos. Pastor Marcelo, alguns dias atrás, pregando sobre Tiago, nos falando sobre a questão de obras, né, de que como nós precisamos, né, servir a Deus, e servir a Deus não é só pastor, missionário, presbítero, diácono ou dirigente de louvor, mas servir a Deus na vida é servir a Deus também como advogado, como arquiteto, como filósofo, como escritor, como um artista plástico, pintando quadros. Nós podemos glorificar a Deus, como Paulo disse em 1 Coríntios 10, em 2 vezes no seu texto, capítulo 6, capítulo 10, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas.
E nós precisamos ter essa cosmovisão bíblica reformada para compreender que nós podemos atuar em tudo neste mundo, sem deixar que o mundo atue dentro de nós, transformando a nossa mente e o nosso coração. Para terminar, quero colocar aqui algumas palavras e que você pense nessas palavras. E o que eu quero trazer aqui para você perceber é que, por exemplo, quando nós falamos de Deus, talvez o que você esteja pensando agora sobre Deus não é a mesma coisa que a pessoa que talvez esteja aí do seu lado pense. Quando nós falamos de religião, talvez as duas pessoas não estão pensando a mesma coisa. Quando nós falamos de política, ou de família, ou de sexo, ou de artes, de trabalho, qualquer assunto que seja, qual é a sua cosmovisão sobre este assunto? E eu fiz questão aqui de achar uma imagem que fosse uma parte de um quebra-cabeça, porque aqui vai muitas outras peças, mas que estão interligadas. E que quando nós temos uma cosmovisão reformada, nós sabemos interligar as coisas conforme a palavra de Deus nos ensina. E não dividir as coisas e separar as coisas como se aqui Deus age, nisso aqui Deus não. Deus está em todas as coisas, Deus está em toda a nossa vida. Deus não está só no domingo à noite, no culto, mas Deus está na segunda-feira de manhã, quando a gente vai assinar um cheque, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai vestir um uniforme e começar a trabalhar. Quando a gente pega o nosso livro, os nossos cadernos e vamos para uma escola e vamos ouvir alguém dar uma aula, Deus está ali conosco e nós precisamos desse conceito reformado, dessa cosmovisão bíblica para então saber discernir a vida como Deus quer que observemos a vida. E então atuar neste mundo, como o pastor Heber Campos coloca no seu livro Amando a Deus no Mundo, que ele vai expor ali o livro de Daniel. Ter então a mesma disposição de Daniel, que no capítulo 1, nós vemos ali que não se contaminou com as iguarias do rei, mas esse mesmo Daniel, que não se contaminou com as iguarias do rei, no capítulo 2, é alguém que está no governo, é alguém que aceitou estar no governo da Babilônia, aonde ele faz parte do governo, ele é alguém que está ali no meio dos poderosos, mas não se contamina, nem com a mesa do rei, nem com a mesa de Nabucodonosor e nem com as práticas da Babilônia. É um judeu que vive na Babilônia sem tornar-se um babilônico. E nós precisamos ser isso, nós precisamos ter essa cosmovisão de saber discernir até onde eu posso, até onde eu preciso atuar, e sem deixar que aquilo venha transformar a minha mente e a minha cosmovisão de vida. Mas que a Bíblia seja a nossa cosmovisão para todos os assuntos, e assim atuar de maneira a ser um testemunho e um agente transformador de tudo que Deus tem para fazer neste mundo, através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. O assunto aqui é muito extenso, né? E ainda que nós temos levado aí um pouco mais de tempo, mas era importante trazer essa reflexão, né, onde hoje, graças a Deus, temos muitos livros que podemos, então, compreender melhor sobre a cosmovisão reformada, a cosmovisão bíblica, algo que precisamos para a nossa própria vida, para a nossa fé, porque nós estamos no mundo e nós precisamos ser agentes no mundo. Jesus orou ali pelos discípulos em João 17, pedindo para que Deus não o tirasse do mundo, mas que guardasse do mal. E nós estamos inseridos neste mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós agora com esse conhecimento, com esse entendimento, com essa transformação da nossa observação sobre a vida, então vamos influenciar este mundo e não deixar que o mundo influencie a nossa fé e a nossa cosmovisão sobre a vida. Que Deus te abençoe e que você, então, busque compreender através da palavra sobre a vida e então viver a vida
conforme a palavra. Que Deus te abençoe.